Bom dia, pessoal. Então, por motivos de, deixa eu só colocar aqui, por motivos de Covid, no caso, não sou eu infectado, né, mas tem gente aqui em casa que pegou, esse vírus. Então, essa semana, a aula será à distância. No caso, eu preparei um videozinho aqui para vocês e algumas questões depois de tarefa, para outra semana, tarefa casa, para serem resolvidas por vocês, ok? Então eu vou começar. Essa semana, pessoal, nós iremos estudar função composta e função inversa, dando continuidade lá naquele conteúdo de funções que nós estávamos vendo, certo? Então, vou começar aqui, né? Função composta. Dadas as funções f, que relaciona elementos de A com elementos de B, e a função g, que relaciona elementos de B com elementos de C, a função composta de g com f é a função h de x, que é a mesma coisa que a g da f de x, que também pode ser representada como g, uma bolinha, f de x, né? Essa bolinha, pessoal, não é a letra O, não é um zero. É literalmente como se fosse uma bolinha, isso é para ser um símbolo. Eu sei que se parece com uma letra O. E até muitas vezes o pessoal fala que é a função GOF, né? GOF de GOF, né? GOF de X, tá, pessoal? Mas é uma bolinha, um símbolo que representa que estou fazendo a composta da G com F, ok? Então, cuide com esse detalhe, não é uma letrinha O, é como se fosse uma bolinha, ok? Então, muito bem. Ah, professor, não entendi nada desse texto, maluco. Muito bem. Vamos lá para o nosso quadrinho aqui. Vou desenhar, lembrando que é como mouse, então o desenho pode não ficar muito bem feito, né? Mas eu vou fazer o esqueminha de balãozinhos para vocês compreenderem o que a função composta faz, né? Então aqui, deixa eu pegar, fazer uma bolinha azul. Aqui esse não nem aparece muito, né? Vou pegar a preta mesmo. Que também não muda nada, quase. Mas tudo bem. Bem, então aqui, né, temos os três conjuntos, né, como tinha no texto a seguir, certo? Tinha no textinho o conjunto A, o B e o C. A função f vai pegar os de A e relacionar com B. Opa, cliquei errado. Então aqui, vou pegar o de A, fazer a relação com o B. Então, quem que vai fazer isso? Né? Através da função f de x, certo? Então, vou fazer a relaçãozinha aqui. E depois a função g de x, ela vai pegar elementos que estão aqui no B e relacionar com os elementos que estão no C, tá? No conjunto C aqui. Então, vou pegar esse, vai aqui para baixo, por exemplo, esse vai aqui no meio e esse vai lá em cima, tá? Então, a minha função g é que fez essa ligação desses três com esses aqui. Então, o que que vai ser essa função aqui? G, lembrando, isso é uma bolinha composta f de x, né? Que é a mesma coisa que h de x, que ele falou ali, tá? Eu, vou optar por usar isso daqui, né? Ou ainda, que também dá certo, seria isso aqui. G da f de x, tá bom? Eu vou optar por usar ou essa notação ou essa. Mas isso é igual a uma outra função h de x, tá? Não tem problema nenhum, isso também está correto. Só que eu vou optar por usar uma dessas, para deixar enfatizado que é uma função composta. Ok? Então, o que que vai fazer essa função aqui ou essa? Né? Vou escrever aqui embaixo. Deixa eu pegar, escrever de outra cor. Fazer de vermelho. Então, a minha g da f de x
né, minha g da f de x, ela vai pegar os elementos de A e relacionar com C, né, de forma direta, tá. Aqui no texto não fala, mas é o seguinte, né, eu vou pegar o esse A aqui e vou levar no C diretamente, né. É isso que a minha função vai fazer. Então eu não vou ter esse caminho aqui secundário, eu não vou ter esses valores aqui. Não é que eu não vou ter eles, né, podem ser calculados, mas não vai ser necessário fazer o cálculo deles, porque o caminho que minha função vai fazer vai ser o seguinte, né, vai pegar esse com esse com esse aqui de cima, né, porque, ó, esse daqui vai para cá, só que esse daqui vai para lá acima, então esse vai lá para cima direto. E esse vai aqui para baixo direto também, tá? Então, esse caminho vermelho, sei, ficou meio rabiscado, né? Mas esse caminho vermelho é que essa função aqui vai fazer para mim, né? Então, ela vai cortar caminho, não vai ser necessário fazer isso daqui, ok? Então, vamos dar continuidade, né? Exemplo, né? Então, peguei duas funções, né? Uma f de x e uma g, e a gente vai fazer o cálculo. A gente vai fazer da g composta f e da f composta g, para a gente ver se vai ter diferença a ordem das letras, certo? Então, a gente vai ver se vai ter alguma diferença, ok? Então, vamos fazer essas continhas. Então, primeiramente, eu vou copiar ali, né? Vou voltar para a caneta preta. F de x, 2x menos 3, e a minha g de x. Lembrando, estou fazendo no mouse, né? No mouse é complicado. É x ao quadrado mais 1. Então, pessoal, o que a gente vai fazer? Primeiro, né? Eu vou fazer os três esqueminhas, né? Então, eu vou fazer do modo que a gente não tenha composta. Então, qual vai ser esse modo? Então, primeiro, vou fazer o cálculo. Lembrando, estou fazendo com 3 números apenas, mas pode ser quantos você quiser, tá? Então, primeiro eu vou fazer o cálculo com 3 números aqui. Vou pegar números pequenos para facilitar as contas. Então, aqui fica 1. Aqui pode ser o menos 2, pode ser um número negativo. E aqui um número 5. Tá? Números pequenos. Então, agora eu vou fazer o cálculo, certo? Eu até vou fazer uma separação aqui, devia ter deixado mais espaço, mas eu acredito que vai dar espaço suficiente, tá? Deixa eu verificar aqui na minha tela. Então, calma aí. Tá, minha cara vai ficar na frente. Então, eu vou... Tá, eu vou fazer até aqui, mais ou menos, né? Das outras contas eu resolvo no outro. Muito bem. Aqui eu só vejo, né, onde que tá minha cara aparecendo na tela. Então, até mais ou menos aqui, eu vou fazer as continhas para F. Daí depois para G, vou fazer no próximo, né, digamos, slide, né? Mas é só as continhas, tá bom, pessoal? Só para resolver. Então, vamos fazer aqui da F. Bem, temos que achar quais elementos estão aqui. Vamos calcular, né, como já ensinado anteriormente, o valor. Então, aqui, né, vai ser a F de 1. Então, onde tem x, eu coloco o número 1. 2x menos 3, né? Aqui vai ficar... só deixa eu apagar aqui, né? Lembrando, onde tem x eu coloco 1. Não tinha colocado, né? Então vou fazer aqui. 2 vezes 1. Bem, 2 vezes 1. Eu vou ter que apagar aqui também. Não tem problema. Eu faço na linha de baixo. 2 vezes 1 é 2. Menos 3 é igual a menos 1. Então aqui, pessoal, o 1 vai fazer conexão com menos 1. Vou colocar na ordem apenas para facilitar, né, eu puxar essas setinhas. Ok? Então, a minha f de x
vai fazer esse se relacionar com esse. Então, vou descobrir quais são esses outros valores. Então, o próximo é f de menos 2. Então, vai ficar 2 vezes menos 2 menos 3, né? Onde tinha x, coloquei o valor de menos 2. 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 com menos 3, menos 7. Então, aqui é um menos 7. Ok? Lembrando, escolhi esses números ao acaso. Peguei pequenos para facilitar as contas, mas pode ser números grandes também. E, por último, tá? Nós temos a f do número 5. Então, a gente vai fazer o cálculo aqui também. 2 vezes o 5 menos 3. Quanto que é 2 vezes 5? Para quem respondeu 10, está correto. 10 menos 3 é 7 positivo, tá? Então, aqui é um 7 positivo, certo? Então, muito bem. Então, agora, né, a gente vai fazer os cálculos desses números aqui, certo? Através da função g, só que a g a gente vai pegar esses valores aqui. Então, vou colocar na outra tela, vou escrever os valores. É menos 1, menos 7 e 7. Em média de x, tá? Esse é só para fazer rascunho, tá bom, pessoal? Só as contas. É x ao quadrado mais 1. Então, agora eu vou resolver e vou descobrir quem são esses camaradas aqui. Então, mas eu já sei que esse vai com esse vai com esse e esse vai com esse, certo? Então, vamos descobrir quem são esses camaradas. Vai para outra página. Então, vamos calcular de cada um desses, daí depois eu escrevo tudo, né, no anterior, ok? Então, vou deixar até separado aqui. Então, a g de menos 1, que é o primeiro número lá, vai ser menos 1 ao quadrado. Lembrando, onde tem x eu coloco menos 1. Mais 1. Menos 1 ao quadrado é 1 positivo. 1 mais 1 é igual a 2. Ok? Vamos para a próxima. G de menos 7. Vai ser menos 7 ao quadrado mais 1. Bem, menos 7 ao quadrado é 49. Mais 1, 50. Certo? Então, aqui, para finalizar, tem a g de 7 positivo. 7 ao quadrado mais 1. 49 mais 1, 50. Ah, professor, mas deu dois resultados igual, tá? Não tem problema, né? Digamos, o único problema é o meu desenho, então meu desenho não está certo, né? Por que não está certo? Porque aqui não tem três elementos, vai ter só dois. Então eu vou pegar, vou apagar esse, por exemplo, tá? Depois já apaguei esse elemento ali. Então deixa eu só reconstruir aqui, né? Então o que acontece? O 7 e o menos 7 vão para o mesmo lugar, que é o 50. E esse camarada aqui é o 2, né? Que bate com as nossas contas que estão aqui. Ok? Então a gente fez. Vou fazer cortar aqui. Novamente eu vou voltar e ver onde que minha cara está atrapalhando. Ah, tá. Então calma aí. Deixa eu ver. Eu não sei se dá para enxergar agora a parte ali de baixo. Ah, então só aguarde um pouquinho, pessoal. Né? Vou colocar mais para cá. Tá. Agora eu acho que acredito que vai dar para enxergar, né? Para que se não estava dando antes. Ok?
Acho que acredito agora que dá para ver. Então beleza, então vocês estão, a princípio, vendo essa parte aqui, né. Então era o mesmo cálculo, é o cálculo do g de menos 7, tá. Está aqui feito essa parte, beleza. Então agora, opa, a gente vai fazer o cálculo da função composta, ou seja, vai ser a função, só lembrando que aqui é g de x, para fazer essa conexão direto, os elementos de A direto com o C, tá. Então eu vou fazer o cálculo da g composta com a f de x, né, que é a mesma coisa que g de f de x. E como que a gente faz o cálculo? Bem, quem que é a f de x? A f de x, faltou um x ali, né? Deixa eu apagar rapidinho. Vou ter que apagar aqui também, não vai caber. Tá? Quem que vai ser minha f de x? Ela vai ser o 2x menos 3. Né? Então, o que que acontece? Eu vou calcular a g, no lugar da f de x, vou colocar isso. 2x menos 3. Nossa, professor, que esquisito. Mas é assim que funciona, tá? E está correto fazer deste modo. Então, o que que eu vou fazer? Aonde tem x, agora eu vou colocar tudo isso. 2x menos 3. Então, aqui é x ao quadrado, então aqui vai ficar 2x menos 3 ao quadrado, né? Somado com o 1. Então, agora eu vou resolver a continha, né? Então, para quem não lembra, 2x menos 3 ao quadrado é a mesma coisa que 2x menos 3 vezes 2x menos 3. Esse mais 1 só copia. E agora a gente tem a distributividade, ou seja, tem que pegar esse com esse, para quem lembra também, e esse com esse, né? Talvez vocês lembrem como outro nome, talvez chuveirinho é o nome que vocês tenham aprendido lá no fundamental fazer esse tipo de conta, tá? Mas essa é uma propriedade matemática que se chama distributividade, tá? Propriedade distributiva. Então aqui 2x vezes 2x, 4x ao quadrado. 2x vezes menos 3, menos 6x. 2x já foi, desse 2x já foi todos, agora tem que fazer com esse menos 3. Menos 3 vezes 2x, menos 6x, menos 3 vezes menos 3, mais 9, certo? E esse mais 1 só copia. Então agora a gente vai ter que, para finalizar, né, a gente vai ter que somar, né, todas as variáveis possíveis ali da diferença. No caso, né, tudo que tem x quadrado com tudo que tem x quadrado, tudo que tem x com tudo que tem x, o que não tem x com o que não tem x, tá? Não posso misturar. Então, o que tem x quadrado? É só esse camarada aqui. Então, eu só copio ele. Tá? Então, eu aconselho sempre vocês também, pessoal, fazer um risquinho para ver qual número já foi na soma, tá? Para não se confundir. Quem que é o próximo? Tem x. Bem, aqui tem x e aqui também. Então, menos 6 com menos 6 dá menos 12x. Novamente, vou riscar para não me confundir depois. E finalizando, temos dois números que estão sem nada, né? Não tem x nenhum. Então fica 9 mais 1 que dá 10. Tá? Então aqui, vou riscar também, acabou. Então, esta função aqui vai ser a minha, né, g de f de x. Então, o que que essa função vai fazer? Ela vai pegar os elementos que estão aqui no A e levar diretamente aqui no C. Beleza? Vamos conferir? Então vamos conferir, né? Lembrando, apenas por conferência a gente vai fazer isso. Então aqui é 1 menos 2 e 5, tá? Então eu vou fazer ali, na próxima página, 1 menos 2 e 5. E a g da f de x, só para conferir, tá bom, pessoal? Vai ser 4x ao quadrado menos 12x mais 10. Tá? Então, vou fazer os cálculos agora. Então, eu tenho que fazer a g, agora onde que tem esse valor aqui, né?
eu coloco o número 1. G da f de 1, tá? Sim, fica esquisito, um G e uma F aqui, mas está correto, tá, pessoal? Quem quiser fazer isso como se fosse uma H de X, pode fazer também, não tem problema, tá? Deixa eu botar aqui. Eu vou preferir usar essa notação aqui, para deixar claro que isso aqui é uma função composta, tá? Então, vou deixar esses números separados aqui, então vou fazer o cálculo. Então, onde tem x, eu coloco o número 1. 4 vezes 1 ao quadrado, menos 12 vezes 1, mais 10. Bem, 1 ao quadrado é 1. 4 vezes 1, 4. 12 vezes 1 é 12, mais 10. Isso finalizando, dá, né, 10 mais 4 dá 14, menos 12 dá 2. Então, percebam que o meu 1 fez direto com o 2, né? Então, vou fazer novamente aqui, tá? Em vermelho vai ser o caminho da g da f de x. Então, fez a conexão direto aqui, certo? Então, vamos voltar para conferir as outras. Vou fazer aqui g da f de menos 2. Tá? O sinal é muito importante. 4 vezes menos 2 ao quadrado, menos 12 vezes menos 2, mais 10. Menos 2 ao quadrado é 4, tá? 4 vezes 4, 16. Aqui, 2 vezes 12 dá 24. Agora vamos fazer a regra dos sinais. Menos com menos tem que dar mais. Então, mais 24. E aqui tem um mais 10. Então, vamos fazer as contas. 16 mais 24, 40. Mais 10, 50. Certo? Então, o valor 50, né, vai fazer a conexão direto, né? Menos 2, ele vai direto com o 50 aqui. Tá? E para finalizar o exemplo, é a g da f do número 5. Muito bem, então aqui fica 4 vezes 5 ao quadrado, menos 12 vezes 5, mais 10. Bem, 5 ao quadrado é 25, vezes 4 dá 100. 12 vezes 5 dá 60, mais 10. Então, aqui, 60 menos 100 menos 60 dá 40, mais 10, 50 de novo. Então, de novo, né, o meu 5 fez a conexão, né, a relação direta com o 50. Não precisou fazer esta parte aqui. Ok? Então, para isso que a função composta serve. Então, pessoal, a gente vai fazer outra coisa agora, né? Como eu falei ali no exemplo. Vamos verificar se é a mesma coisa eu fazer g composta com f ou f composta com g, tá? Vamos fazer aqui. Então, vou fazer desse lado aqui, vou copiar de novo. Então, a g, 2x menos 3, e a f, né, 2x menos 3, e a g é x ao quadrado mais 1. Tá? Então, a gente vai fazer o cálculo agora. Então, a gente quer fazer agora a f composta com a g de x, ou seja, a f da g de x. Vamos ver se funciona fazer isso, né? Se dá a mesma coisa que a anterior. Então, vamos aqui. Bem, quem que é a minha g? É x ao quadrado mais 1. Então, aonde tem x, eu coloco x ao quadrado mais 1. Então, vai ficar 2x ao quadrado mais 1, menos 3. Muito bem. Então, aqui a gente já vai fazer. Quanto que é 2 vezes 2 vezes x ao quadrado?
né? Distributividade de novo, né? 2x² mais 2 vezes 1 dá 2, menos 3. X² só tem um camarada, copia. E aqui, 2 menos 3, menos 1. Então, vocês podem perceber que a minha f da g de x deu um valor totalmente diferente, né, da composta anterior, né? Deu um valor totalmente diferente. Então, não é a mesma coisa tu fazer f composta com a g e g composta com a f, tá? Em geral, deixa eu até escrever aqui, em geral, essas duas coisas são diferentes, tá? Em geral. Pode acontecer de ser igual? São casos muito, mas muito específicos que essas duas coisas vão ser iguais, tá, pessoal? Mas em geral, não é, tá? Então aqui, a gente finaliza a função composta, né? Que deu outro valor. O que seria f com a g? Então o que acontece? Vai ter o conjunto B, né? Tem o conjunto A e tem o conjunto C, tá? Então, né, eu mudei a ordem desses dois conjuntos, tá? E a função f não é mais do A para o B. Ele não pode ser assim. Assim está errado, tá? Ele tem que ser do A para o C, né? E a G tem que ser do B para o A, para mim conseguir fazer essa composta aqui, né? Que eu fiz aqui. Aí sim, os elementos que estão no B vão fazer direto conexão com o C, certo? Então tem que ser desta maneira aqui, ok? Não como anteriormente, tá? Só para deixar bem claro para vocês que são coisas diferentes. Então, muito bem, né? Agora a gente vai conversar sobre função inversa, tá? Então, eu até comentei na sala de aula que uma função é inversível, ou seja, ela possui inversa, se e somente se ela for bijetora. Então, lembra que a função bijetora tem que ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Se a função f relaciona elementos de A com elementos de B, for bijetora, denotamos a sua inversa por f da menos 1, tá, pessoal? Esse menos 1 não é para você fazer uma conta, para calcular elevado a menos 1, não, nada a ver. É a notação, tá? Isso é uma notação para a função inversa, tá? Então não comecem a loquear e tentar fazer conta com isso daqui. Não, é notação. E o que essa função, né, inversa faz? Ela relaciona elementos de B com elementos de A. Então vamos voltar aqui. Então o que acontece? A gente vai ter nosso conjunto A, vamos ter o conjunto B, tá? Vou fazer aqui só um elemento em cada um, só para não perder muito tempo, não alongar muito o vídeo, que deixa eu ver aqui, já está longo, né? Mas nós teríamos essas aulas, né, em sala de aula. Então o que faz? A função f, ela faz isso, esse daqui. Pega do A e leva para o B. A função f menos 1, ela faz o inverso. Pega do B e leva para o A, tá? Então, até o nome é meio intuitivo, né? Função inversa, né? Inversa de uma função. Tá bom, pessoal? Então, é isso que vai fazer essas duas funções, certo? Então, vamos lá para o exemplo de como se calcula isso, né? Então, aqui, vamos fazer o cálculo da inversa, né? Então, a gente vai verificar se funciona. Então, o primeiro exemplo, peguei, né, dois exemplos diferentes, mas o primeiro eu vou fazer f de x sendo 2x menos 4. Então, aqui, f de x, 2x menos 4. Então, aqui temos o conjunto A, temos o conjunto B, tá? Então, aqui, vou fazer com dois elementos apenas. Lembrando, essa f tem que ser bijetora, tá? Ah, pessoal, e é o seguinte, é bijetora no domínio dela, tá bom? Porque daí o domínio vai virar o contradomínio e o contradomínio vai virar o domínio. Então, é sempre bijetora no domínio, não precisa ser todos os números reais, né? Nesse caso é todos os números reais, porque o domínio são os reais, tá? Então aqui,
esse com esse e esse com esse, tá? Ah, professor, que números são esses? Vou fazer aqui rapidamente. 1 e 3. Então, aqui, quando A for 1, né, eu vou substituir aqui, tá? Vou fazer essa conta direto, pessoal. Não vou fazer o passo a passo, já fiz nas outras, vocês já tem que estar craque de como faz isso, tá bom? Então, aqui, 2 vezes 1 dá 2, menos 4, menos 2. Então, a função f vai pegar o 1 e relacionar com menos 2, tá? Vamos pegar agora o 3. O 3 aqui, né? Então, coloca no lugar do x. 2 vezes 3 dá 6, menos 4 dá 2 positivo, tá? Então, pegou o 13 e relacionou com o 2 positivo, certo? Então, vou deixar aqui por enquanto. Agora, como que a gente vai calcular a inversa? Né? Como que a gente vai colocar a f menos 1 de x? Temos uma técnica para resolver, tá? Então, prestem bastante atenção na técnica, pessoal, porque vai funcionar para qualquer tipo de conta, ok? Pode ser essa simples, pode ser uma mais complexa, que nem vai ser a g de x, mas depois eu também vou fazer, certo? E como qualquer outra, quando você for fazer uma inversa, tá? Então presta muita atenção. Por exemplo, aqui, nós vamos copiar isso daqui. Lembram quem que é a f de x? A f de x não é um y? É, né? Então a gente vai colocar aqui. Y igual a 2x menos 4. Como a função inversa vai inverter o domínio e o contradomínio, nós vamos fazer a mesma coisa aqui. A gente vai inverter as nossas variáveis, né? Que tem a variável independente, que é o x, e tem a variável dependente, que é o y. Então a gente vai inverter. O que eu quero dizer com isso? Onde tem x, tu coloca y, e onde tem y, tu coloca x, certo? Isso é uma técnica, pessoal, tá? Então, dá certo. Pode fazer sem medo. Invertir aqui. Invertir? Sim. Muito bem. Então, agora o que tu vai ter que fazer? Vai ter que isolar o y como estava isolado aqui, tá? Então, vamos isolar. Bem, o menos 4, ele está negativo, vai para o outro lado com a operação inversa, ou seja, a operação de soma, tá? E agora o 2 está multiplicando o y, vai para o outro lado com a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Então, agora sim, já isolei o meu y. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a minha f de menos 1 de x vai ser igual a esse valor aqui, né? X mais 4 sobre 2. Sim, pessoal, é uma fração, tá? Não tem problema ser fração. Pode ser outras coisas também, mas não tem problema ser uma fração, tá? Tá? Dava para simplificar o 4, mas eu vou deixar desse formato aqui. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos calcular e ver se funciona, né? É bom testar as coisas. Então, a gente vai ver se pegar o menos 2 ele vai levar no 1, e se a gente pegar o 2 vai levar no 3. Então, vamos pegar a f de menos 1 do número menos 2. Tá? Vamos fazer o cálculo. Bem, aqui, onde tem x eu coloco menos 2. Então, fica menos 2 mais 4 sobre 2. Tá? Menos 1. Aqui nem precisava fazer, né? Calma aí, deixa eu voltar. Só fazer o igual. Fazer o igual para cá. Quanto que é menos 2 mais 4? Dá 2 positivo. Então, fica 2 dividido por 2, que é 1. Então, podem perceber que aconteceu, né? Aqui é f de menos 1 que está em vermelho. Aconteceu essa volta. Calculei no menos 2, chegou no 1. Agora vamos para o próximo. O 2 tem que chegar no 3. F de menos 1 de 2. Então vai ficar 2 positivo mais 4 dividido por 2. Então como que vai acontecer? 6 sobre 2. 6 sobre 2 é igual a 3. Então, novamente, pessoal, funcionou. Quem diria, né? Então, ele pegou o 2 e relacionou com o outro, né? Que é o 3. Ok? Então, vamos lá. Para a próxima questão, é a questão G.
né? A função g de x é igual, aqui começa a raiz, só deixa eu lembrar qual que era a raiz, 3x menos 7. Tá? De novo, apenas para conferir, né, fazer um exemplo numérico, vou fazer valores aqui, tá? Mas, lembrando, tem que fazer primeiro o estudo do domínio dessa função, né? Qual que é o domínio da g? Né? Já foi mostrado para vocês que dentro da raiz não pode ser número negativo. Então, 3x menos 7 tem que ser maior que zero, né? Então, o meu x vai ter que ser maior ou igual, zero também pode ser, a 7 terços. Então, qualquer valor que seja menor que 7 terços não dá para colocar. Tem que ser maior que 7 terços, né? Para quem não sabe, 7 terços é 2,33333, né? Número decimal é desse jeito, ok? Então, depois a gente vai fazer o cálculo da inversa dessa daqui. Então, só vou fazer essa separação aqui, tá? Já vamos descobrir... Opa, aqui é g. Vamos descobrir quem que é g na menos 1 de x, né? Fazer a técnica. Então, beleza. Vou pegar números novamente, meio que aleatórios. Dessa vez não vai ser tão aleatório porque eu quero que dê valores bonitos aqui, tá? Então, deixa eu dar uma pensadinha rapidinho. Se eu pegar o valor... Pode ser aqui o valor 4, né? Se eu pegar o 4, o correspondente dele vai ser a raiz de 5. Não tem problema isso acontecer, né? Ah, é uma raiz aqui, professor. Raiz também são números, não discriminemos essa raiz, né? Também é um número qualquer, tá? Então, deixa eu pensar um outro número, para talvez dar uma conta mais bonita. 15 menos 7 dá 8, dá 11. Dá 14. Então, 24 menos 7 dá 17, tá? Eu não achei um número muito bonito, né? Para dar o resultado aqui bonito, né? No que eu tô dizendo. Não, achei sim. Quer ver? Vou fazer um número bem legal para vocês, tá? Então, eu vou fazer aqui 11 terços. 11 terços. Meu Deus, professor, você quer acabar com a nossa vida? Não é bem assim, né? Não quero acabar com a vida de vocês. Mas vamos pegar uma fração. Frações também são números. E veja, uma fração levou num número bonito, né? Aqui um número bonito foi numa raiz, né? E aqui uma fração foi num número bonito. Digamos assim, número natural. Então agora a gente vai fazer o cálculo da inversa. Técnica, né? É o y vai ser igual àquele negócio ali. 3x menos 7. Esta é a técnica, tá? O que eu faço agora? O próximo passo? Inverte as variáveis, né? Onde tem x eu coloco y, onde tem y eu coloco x. Pessoal, é assim. Então, vou fazer aqui 3y menos 7. Fez isso? Fiz, professor. Então, agora você tem que isolar o y. Bem, este número está dentro da raiz, né? Tudo essa parte aqui. Qual que é a operação inversa da radiciação? É a potenciação, né? Ou seja, tem que elevar ao quadrado em ambos os lados. Quanto que é x ao quadrado? Já falei a resposta, né? Eu ia perguntar quanto que é x elevado ao quadrado. É x ao quadrado, óbvio. Quanto que é uma raiz quadrada elevada ao quadrado? É o que tem dentro da raiz. Então, 3y menos 7. Tá? Isso são propriedades, pessoal, que vocês já tem que saber, tá bom? Tem que dar uma lembrada nisso. Muito bem, agora ficou fácil, né? Ficou mais ou menos igual a essa daqui, certo? Então, o 7 estava negativo, vai passar para o outro lado positivo. E o 3 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo.
certo? Então aqui dividindo. Novamente, deu uma fração e deu um x ao quadrado, professor. Não tem problema. Isso pode acontecer, tá? Então achamos nossa g da menos 1. G na menos 1 de x, tá? Vai ser x ao quadrado mais 7 sobre 3. E agora a gente vai conferir se vai funcionar com esses números, tá? Então, novamente, aqui vai ser a... Opa, não é F. Costume de escrever F, viu? Até eu ter esse costume. Mas aqui é a G, tá? Lembrando que a letra não importa. Então, aqui a gente vai fazer o G, tá? Menos 1 da raiz de 5 primeiro. Então, raiz de 5 ao quadrado mais 7 sobre 3. Quanto que é a raiz de 5 ao quadrado? Bem, para quem respondeu 5, acertou, né? Porque raiz de 5 ao quadrado é raiz de 5 vezes a raiz de 5. Então você vai multiplicar os números que tem dentro da raiz. 5 vezes 5, 25. Raiz de 25, 5. Né? Ou tu só pode pegar esse quadrado e cortar com a raiz e sobrou só o 5 também. Pode fazer direto, não está errado. Né? Então aqui, vou fazer aqui embaixo o restante. 5 mais 7, 12. 12 dividido por 3 é 4. Viu? Então, quem diria que um raiz de 5 chegou no número 4, novamente, né? Deu certo. É óbvio que ia dar certo. Tá bom? Então, vamos para esta daqui. Opa, já estou fazendo coisa errada. É esse aqui. Tá? De 2, né? Tem que fazer e tem que chegar no 11 terços. Então, aqui vai ser 2 ao quadrado mais 7 sobre 3. Bem, 2 ao quadrado é 4. 4 mais 7, 11. E o 3, 11 terços, né? Novamente, quem diria, né? Chegou no mesmo valor. Tá? Então é isso, pessoal, que é a função inversa, ok? E esta é a técnica para se calcular. Funciona para essa função, funciona para essa e qualquer outra que você queira fazer a inversa. É sempre trabalhando com as operações inversas, quem diria, né? Tá? Então vocês vão ter que fazer isso. Óbvio, pessoal, acabou, né, a aula do vídeo, no caso, mas vocês têm tarefa casa, ok? A tarefa casa colocarei no texto, tá? Né? Só para lembrá-los, quem está vendo o vídeo até aqui, né? Espero que todos estejam no vídeo, ó, porque eu estou de olho em vocês, eu posso fazer perguntas sobre isso quando eu voltar, né? Presencial. Então, a tarefa casa vai estar lá no texto da postagem. Então, qual página do livro e quais questões serão, tá? Mas são uma tarefa sobre isso daqui, certo? Então, eu ofereço a vocês, né? Tenho a dizer para vocês que tenham uma ótima semana, ok? E até daqui 2 semanas nós nos encontramos, né? Que eu irei voltar para a sala de aula. Então, valeu, pessoal. Tchau, tchau.